Bom, galera, vamos começar? Significa festas bico, eu sou as palhaças, obrigado. Vamos começar. Agora sim, delicado. Pessoinhas, peguem por favor a página 166 de vossos polígrafos. Hoje temos algumas coisas muito mega interessantes para falar. Nós trabalhamos já todos as características da Idade Média Oriental. Vimos que dentre os escombros da civilização romana nasceram no Ocidente uma única grande forma socioeconômica política, que é o feudalismo, com a caracterização de uma síntese de elementos romanos germânicos. Mas no Oriente, dos escombros do Império Romano, nasceram duas civilizações. A primeira delas, o Império Romano Oriental, o Império Bizantino. E nós vimos que a outra foi justamente a civilização árabe-muçulmana. A partir do século VII, uma unificação política frágil, que dependia do próprio profeta Maomé. Após a morte de Maomé, surgimento de seitas, xiitas, sunitas, depois gradativamente apareceram outras. A partir dali também, além das seitas, cada seita tinha seus próprios califas. Califa, em árabe, é sucessor, é o cara que vai fazer a sucessão do profeta. Esses sucessores, eles iniciaram um processo expansionista fundamentado na ideia da jihad. O califado, de uma maneira geral, ele não tem uma limitação geográfica, e ele é a forma de organização administrativa política dos árabes. A principal instituição política é, como nós temos os estados nacionais, as nações muçulmanas são califados. E aí dentro do califado tu tem também estruturas menores como os emirados. Os turcos já têm como característica política o sultanato. Então um sultão é um líder político que os turcos introduziram. Os califas eram os líderes políticos árabes. Em comum esses povos serão sempre os muçulmanos, certo? Religiosidade muçulmana. E aí nós passamos a ter também dinastias abássidas, e no caso da Península Ibérica, os morávidas. Daí é que veio a palavra mouro, de morávido, mouro, mourisco, moreno. E aí, vamos lá, no século VIII, um cara chamado Gibraltar, depois de ter dominado a região do Maghreb, e aí dá uma olhada já que cidadezinha interessante que tem aqui, ó, Ceuta. Ceuta era o mais importante terminal das caravanas comerciais que aconteciam no norte da África. Havia muito em Ceuta depósito de riquezas, de moedas, ouro, prata, pedras preciosas. Ceuta era uma cidade muito importante dentro do cenário das rotas comerciais dos árabes. Beleza, primeira informação. Por que eu estou destacando Ceuta? Porque a primeira navegação portuguesa foi para Ceuta, em 1415. E o objetivo era justamente ter acesso a essa riqueza que aqui se concentrava, que passou a ser comandada pelos portugueses e que foi saqueada e que ajudou a financiar várias das outras expedições de navegação. Bom, mas isso é lá adiante, mas tem tudo a ver também com a aula de hoje. A outra circunstância é que quando Gibraltar cruzou esse estreito, ele entrou em guerra contra povos germânicos. Alguns deles que já estavam em processo de cristianização. Tu tinha nessa porção aqui o reino dos visigodos, aqui nós tínhamos o reino dos suevos e aqui o reino dos vascos, ou vascos. Aí essas criaturas aqui foram derrotadas pelos árabes, e os árabes em 711, ao dominarem a Península Ibérica, eles estabeleceram o início dessa nação muçulmana chamada Al-Andalus, o Ocidente. Beleza. Só não conseguiram dominar o restante da Europa, porque quando cruzaram os Pirineus e começaram a atacar as possessões do reino franco, aquele reino católico, o reino que acabou prosperando justamente por ter se convertido ao cristianismo, os árabes enfrentaram os francos e foram derrotados na Batalha de Poitiers. Isso lá
no século VIII, 734. Aí com a derrota, 732, desculpe. Aí quando os árabes foram derrotados lá na Batalha de Poitiers, eles não foram expulsos da Europa. Os árabes eles só foram contidos. No século VIII ocorreu a contenção dos árabes naquela Batalha de Poitiers. E eles permaneceram aqui na Península Ibérica. Bueno, sabendo isso, o que nós temos? Tanto os árabes eram um instrumento de pressão sobre os cristãos aqui do sul, assim como os cristãos eram um elemento de pressão, porque rápido o Carlos Magno já vai empreender uma guerra de reconquista. Então, tanto havia uma militarização por parte dos árabes para garantir a continuidade do seu território, quanto havia uma militarização dos cristãos para tentar reconquistar esse território e para impedir novos avanços dos muçulmanos. Show! Outro elemento, para evitar o expansionismo dos cristãos e a ameaça aos seus territórios dominantes, os árabes eles estabeleceram uma série de fortalezas em lugares estratégicos do Mediterrâneo e proibiram a navegação dos cristãos no Mediterrâneo. O Mediterrâneo ficou fechado para os cristãos entre o século VIII e o século XIII. Todos nós também já estudamos as cruzadas e sabemos que no início do século XIII as cidades italianas patrocinaram a Quarta Cruzada, deram pau nos árabes, depois se dirigiram a Constantinopla. E aí já vai ser outro assunto. Beleza? Então, entre o século VIII e o XII, eu diria para vocês que de 85% a 90% da Península Ibérica ela esteve sob esse domínio árabe-muçulmano. Então vamos falar primeiro sobre ele. Quando nós estudamos a Idade Média Oriental, nós vimos, por exemplo, nada a ver isso que tu falasse, nós vimos, por exemplo, que os árabes, eles eram tolerantes em relação às outras religiões. Só que não vai pensar que era assim uma tolerância deboísta total. Não. Tinha também um decarismo ali no meio. Por exemplo, os árabes, eles exigiam, para que tu mantivesse a tua identidade religiosa, a tua identidade ideológica, ética, que se pagasse tributos. Mas aqueles que se convertiam ao islamismo, eles tinham prioridades. Eles tinham acesso às melhores terras, eles tinham acesso a cargos políticos, eles também tinham prioridades na vida socioeconômica. Mas essa tolerância religiosa, que, por exemplo, não acontecia na porção católica da Europa, ela acabou fazendo com que judeus que estavam espalhados por áreas da Europa católica feudal encontrassem refúgio aqui na Península Ibérica, nessa nação muçulmana chamada Al-Andalus. E mais, os núcleos cristãos que aqui permaneceram, eles conviveram pacificamente com essa comunidade predominante de muçulmanos. Havia mosteiros cristãos, por exemplo, aqui na região de Saragoça. Depois nós vamos ter uma expansão, que em seguida eu vou mostrar para vocês, já na época do Carlos Magno, vai ser recuperada, por exemplo, essa área da Catalunha. Essa área aqui ela vai se chamar Marca da Espanha, e ela foi entregue para uma família chamada Bourbon, vassalos do Carlos Magno, e aqui se estabeleceu um reino cristão chamado Aragão. E esses caras mantinham contatos comerciais e até contatos culturais com os árabes. Os árabes não estabeleciam nenhum tipo de impedimento em relação a isso. Vamos lá. Os árabes, eles estabeleceram na Península Ibérica organização de atividades políticas que começam, em primeiro lugar, com centralização. Então aqui tu tem um poder centralizado nas mãos do califa e a sede é a cidade de Córdoba. Lá em Córdoba funcionava uma mesquita extraordinariamente linda e grande. Essa mesquita de Córdoba, ela servia não apenas para que se realizassem os rituais religiosos muçulmanos, mas ela servia também como um madraçal, como uma madraça. E aí nela existia a área de estudo islâmico, que era comandada pelos mulás, os talibãs, e lá se estudava teologia muçulmana. Aí tu não tem acesso para cristão nem para judeu. Agora tu tem toda uma área, um espaço desse madraçal, que era aberto aos estudos laicos, aos estudos naturais
aos estudos filosóficos, aos estudos medicinais, astronômicos, geográficos, matemáticos. E tudo isso era, inclusive, aberto aos cristãos e aos judeus, que pagavam para estar lá presentes. Então, enquanto no restante da Europa, a partir do século IX, quando morre o Carlos Magno, e a Igreja Católica assume uma condição de dominante única de toda a educação, de toda a própria preservação da cultura, enquanto lá na Europa, além dos Pirineus, o que existia era uma realidade de conhecimento que, se ele contradissesse os princípios da Igreja Católica, contradissesse qualquer dogma católico, aquele conhecimento ele era simplesmente punido, ele era banido, ele era colocado no índice de livros proibidos, enquanto as obras de Aristóteles, de Platão, de Pitágoras eram simplesmente decepadas ao meio, partes inteiras suprimidas, reinterpretadas, de acordo com os dogmas cristãos. O conhecimento dessas ciências naturais, o conhecimento das ciências abstratas como a matemática, o conhecimento da filosofia, ele era mantido tal e qual ele tinha sido formado dentro do universo da cultura grega e depois helenística. Bom, aí o que a gente vai ter? Nesse ponto, a Península Ibérica ela foi um dos grandes centros de produção de conhecimento e de propagação e preservação daquela obra helenística. Tanto é que quando os cristãos passaram a ter contato com isso, com essa cultura, eles passaram também a fazer renascer o passado greco-romano lá na Europa. Tanto é que na aula da semana que vem a gente já vai estudar um renascimento. Então, tem figuras importantes. Esse cara ele não viveu na Península Ibérica, mas ele é uma representação bastante significativa do que a própria educação e do que a universalidade do conhecimento servia para os árabes. Os árabes eles têm a sua filosofia chamada falsafa. E aí tu tinha todo um processo de estudo, interpretação e inclusive análise crítica das produções filosofais dos gregos. Cara, esses magrãos, eles estudavam Aristóteles não só para compreender o Aristóteles. Eles estudavam para compreender e questionar. Por exemplo, Ibn Sina, o Avicennas, ele vivia lá na Pérsia. Quem assistiu ao filme O Físico, ele é o personagem central. E aí, olha aqui, ó, esse cara, que foi um dos mais importantes médicos, daqui a pouco eu falo mais sobre esse espaço, ele era um sujeito analítico das obras aristotélicas. E ele, Ibn Sina, ele negava a concepção geocêntrica aristotélica. Ele não chegou a produzir um sistema cosmológico e um sistema de organização do universo. Mas ele negava a ideia de que a Terra poderia ser o centro do universo. Esse Ibn Sina, ele se transformou num médico que inspirou a medicina do mundo medieval a partir do momento em que ele foi o pioneiro na ideia de tentar tratar as doenças no corpo e não extirpá-las do corpo, eliminá-las ainda enquanto estavam no corpo. E uma das coisas que mais os árabes trabalharam foi a ideia da medicina preventiva, estabelecida fundamentalmente em condições de saneamento. Trabalhar com a ideia da higiene, estabelecer. E aí, como é que se fazia isso, cara? Se usava, inclusive, argumentação religiosa. Se dizia o seguinte, né? Tanto os árabes, depois os judeus, já vou falar também da filosofia judaica aí, estabeleceram como preceitos, como espécies de mandamentos, que tu sempre purificasse tuas mãos e teus pés ao ingressar num espaço sagrado, e ao ingressar no teu lar, e ao agradecer a Deus pelo alimento que chegava. Então o cara, quando ele chegava no seu espaço doméstico, ele lavava as mãos. Quando ele entrava num espaço religioso, ele lavava as mãos, limpava os pés. Ele nunca entrava de calçados em casa. E além disso, esses caras estabeleciam a prática de lavar as mãos antes da alimentação. Até porque quase todo mundo, nesse momento, comia com as mãos, né? Os talheres são coisas que vão começar a ser usadas, ó, século XVII, XVIII em diante.
Então era fundamental, até porque as práticas de higiene, até mesmo a higiene pessoal, depois de fazer as necessidades number one, number two, a galera não era de limpar a mão. E imagine as condições de higiene, banho também era um troço bem complicado, né? Olha. E os árabes, uma outra coisa que fizeram foi criar um tipo de cerâmica que eles utilizavam em todos os banhos e nos banheiros, que é o al-zulek, o azulejo. É de muito mais fácil higienização do que uma madeira ou chão batido. E até em função dessas práticas, as comunidades, tanto de árabes quanto de judeus, elas ficaram bem menos suscetíveis a algo que também a gente vai estudar semana que vem, que é a peste negra. Quando a gente estudar a peste negra, a gente vai ver que o mapa da Península Ibérica não é que tenha ficado imune à peste, mas a peste ela foi bem menos rigorosa na Península Ibérica, e não foi pelos hábitos próprios dos europeus, foi por esse tipo de conduta herdada da presença árabe. Mas, lá no Madrasal de Córdoba, esteve um cara nascido em Córdoba, um árabe chamado Averroé. Pois esse cara, ele era o maior especialista em Aristóteles, ele traduziu simplesmente todas as obras de Aristóteles para o latim. E esse cara, estudioso de Aristóteles, vai ser o cara que no ano 1086 vai dar a aula inaugural da Faculdade de Direito da cidade italiana de Bolonha, sobre a obra A Política de Aristóteles. Aqui observa, esse cara, ele estabeleceu toda a análise da obra metafísica do Aristóteles, que é a obra do conhecimento, toda a epistemologia aristotélica. E é ele, Averroé de Córdoba. E aí, percebam, nessa condição, os árabes, eles acabaram contribuindo nesse momento, não só com a ideia de tolerância e boa vivência, mas com a propagação das ciências físicas e metafísicas. E aí vai entrar um cara que eu já falei para vocês, que não é propriamente um sujeito por quem eu tenha qualquer apreço. Aliás, é um cara que eu, pessoalmente, acredito que se não tivesse existido era melhor. Al-Khwarizmi, o cara que criou a álgebra. Pra que complicar a vida? Pra quê? O mundo é tão mais feliz com a regra de 3, cara. É tão mais simples. Não, tem que pensar. Aí aqui, ó. Os contatos comerciais com o Oriente fizeram com que os árabes, com suas caravanas, eles introduzissem também um novo sistema numérico, formado a partir da Índia e que depois acabou ficando com uma numeração arábica, porque eles é que difundiram. Por isso que quando tu faz uma coisa legal, conta, velho. Conta, senão os outros acabam se apropriando. Aí aqui, ó. Sim, eu fiz sexo com o Paulo Oliveira. Pronto, depois eu acordei. Aí olha só. Pronto, passou, você foi. Mas, o que acontece? Gente, esse camarada aqui, ele é o pai da álgebra, é o cara que vai criar os algarismos. E vão se propagar uma série de inovações arquitetônicas, inovações urbanas, inovações de ciência, de medicina, práticas agrícolas. Enfim, a Península Ibérica, ela era muito diferente do que aquilo que a gente viu que a Europa feudal apresentava. E aqui tu tens um mapa que demonstra também uma outra grande diferença. Urbanização. Observem como nós temos uma quantidade significativa de cidades, inclusive interioranas. Significa também que essas cidades elas vão ser abastecidas com caravanas de comércio. Porque quando os árabes fecharam o Mediterrâneo ao comércio, eles fecharam para os cristãos, não para eles. Então, as rotas comerciais do Mediterrâneo, elas permaneceram nas mãos dos árabes até o século XII. Então, a Península Ibérica nunca deixou de ser aprovisionada com aqueles produtos vindos do Extremo Oriente. A Península Ibérica sempre recebeu as especiarias. E, portanto, se não para de circular o comércio, os produtos, também não se entra em desuso a moeda, né? Então, quer dizer que essas cidades, litorâneas e interioranas, elas lidavam com o elemento moeda, elas lidavam com instrumentos como notas promissórias, cheques. Portanto, nós tínhamos aqui uma vida urbana significativamente organizada, e esses contatos comerciais, eles acabaram também permitindo que se desenvolvesse uma burguesia.
É claro que uma burguesia controlada por esses árabes, mas que vai ter uma burguesia nativa dessa Península Ibérica, vinculada a atividades de comércio e vinculada a práticas de navegação. Mas havia cidades aqui que elas eram predominantemente cidades de judeus. A cidade de Toledo era uma cidade comandada por judeus. E aí o que nós temos também de coisas interessantes aqui? Bom, vem comigo. Quando começa a Reconquista, os primeiros espaços de recuperação se darão aqui, ó. Isso no século IX, ela começa. Entretanto, o auge da Guerra de Reconquista vai coincidir com as Cruzadas. Já já eu chego a ela. Quando os cristãos invadiram o território da Península Ibérica, eles já encontraram rotas comerciais que envolviam contatos, Júlia, com essa galera aqui de Flandres. Aqui tem Bruges, aqui tem Calais, tem Antuérpia, tem Roterdã, tem Amsterdã, tem a região Batava, tem a região Flamenga, Flandres. E aqui tu tens, a partir dessas cidades belgas, holandesas e de Southampton, a primeira cidade comercial aqui do sul da Inglaterra, tu começa a ter uma liga de comerciantes que vai até Novgorod, que é a Liga Hanseática. Tu tá vendo que essas rotas comerciais, elas antecedem a realidade de Portugal existir. Antecedem a existência de Portugal e Espanha. Vem cá, me ajuda numa coisa assim, que a gente vai ainda demorar um pouquinho para chegar. Mas quando Portugal introduziu a atividade da cana-de-açúcar no Brasil, os capitais vieram da onde? E onde é que se refinava e distribuía o açúcar produzido aqui no Brasil? Holanda, gente. Se vocês não estudaram isso na vida, nós vamos parar e não vai ter vestibular, nós vamos voltar para o segundo grau. Vamos fazer tudo de novo que deu errado. Olha aqui, ó. Holanda triparça dos portugueses. Uma bota parceira, cara. E aí, cuida, essa parceria, ela remonta a períodos anteriores à própria Guerra de Reconquista. Mas, como é que se chamam aqueles árabes do deserto, hein? Se falarem babuíno, vai voar. Eu falei algo pra tu não trocar. Babuíno é um macaco, desgraça. Os beduínos. Os beduínos. Não, os balduínos, não, beduínos. Os beduínos, ou como é que é, o tuaregs, são esses árabes do deserto. Cara, esses magrões, eles sempre fizeram intercâmbio. Melhor, chegaram de uma área aqui do reino de Gana. Esse reino aqui existia, gente, desde o século VII, um reino poderoso, regiões populosas. Essa região aqui, ela ficou conhecida como a Costa do Ouro. Sabe o que tinha lá de riqueza? Ouro. Essas coisas têm lógica na vida. Cara, olha para onde esse ouro, os diamantes, o marfim, aqui do reino de Gana, chegavam. Ceuta. Mas, quando pintou a Guerra de Reconquista, e aí os cristãos vieram de voadora para cá, muitos árabes não apenas colonizaram ainda mais a região do Maghreb, como cruzaram o Saara. Esse reino de Gana, já a partir dos séculos 10, 11, ele já se caracterizava como um reino muçulmano. O Sudão também. Nós tínhamos aqui nas cidades como Tombuctu, nós tínhamos madraças, nós tínhamos universidades, estudo de filosofia, de teologia pelos próprios africanos, com a introdução de elementos filosóficos produzidos pela própria filosofia Ubuntu, que é a filosofia africana, e que se mesclavam e ajudavam na interpretação. Eu estou dando sempre essas informações para quebrar aquele paradigma de que a África era um bando de selvagem que ficava correndo atrás de gazela e fugindo dos leões. Cara, tu tinha um continente completamente diferente, e tu fica puto da vida que as provas se cobram a África, porque tu é ignorante no assunto. Mas e aí, por que a prova tem que se cobrar só a Europa, se a África também tem história?
E ela tem uma relação muito próxima com a nossa formação. Se tu não souber também por quê, é tão complicado, porque o Brasil foi sustentado pela mão de obra escrava africana pelos seus primeiros 300 e tantos anos, né? Bom, mas observa que tu tinha relações comerciais, isso tudo não vai ser ignorado por essa galera aqui. Então, tu tem uma série de características bastante claras acerca dessa presença árabe na Península Ibérica. Foi lá na Península Ibérica, em Toledo, que o mais importante dos teólogos judeus, um cara chamado Maimônides, se tem alguém aqui que é do judaísmo, tem 613 mandamentos fundamentados a partir do pensamento desse Maimônides. Então, havia uma produção intelectual muito bacana na Península Ibérica. Bom, aí o que acontece? A Guerra de Reconquista, ela é feita a partir principalmente do século XI. Também todos nós já estudamos que entre os séculos X e XI nós tivemos a primeira crise feudal. E aquela primeira crise feudal, ela foi caracterizada pela escassez de terras férteis e um excedente populacional. Lá no século XI, uma galera da região da França, deixa eu passar de novo, passei demais. Uma galera saiu aqui, ó. Essa região da França se chama Bretanha. Essa se chama Normandia. Bretões e normandos invadiram a Inglaterra e atacaram o reino cristão dos anglos e dos saxões. E formaram um novo reino cristão chamado Inglaterra. E aí te liga numa coisa, esses caras eles eram vassalos do rei da França. Essa informação é bem interessante, sabe? E eles dominaram a Inglaterra. Beleza, esses caras aqui foram em busca de novas terras férteis. Só que uma outra galera da França, principalmente aqui de uma região chamada Borgonha. O principal núcleo da Borgonha é o castelo de Lyon. Pois esses carinhas aqui de Borgonha foram decisivos nos primeiros ataques mais significativos dos cristãos no norte da Península Ibérica. A reconquista feita pelo Carlos Magno era ainda muito pequena. Só que lá no século XI, antes mesmo das cruzadas, as cruzadas são idealizadas em 1095. Olha como tu já tem aqui, eu diria para vocês que a olho aqui uns 20% da Península Ibérica já haviam sido recuperados. Tu tem uma nobreza vinda de regiões da Europa com excedentes populacionais de nobres e de camponeses que precisam ser colocados na Península Ibérica. Por quê? Porque é o terreno mais fértil e mais próximo da Europa e que tem população muçulmana. E aí com as cruzadas o Papa quer o quê? Que não fiquem brigando cristãos com cristãos, que se lancem sobre os muçulmanos. E aí durante as cruzadas nós temos o auge da Reconquista. Todos nós já vimos que a segunda cruzada ela se dirigiu para a Península Ibérica. E nesse Paranauê aí da Península Ibérica, sabe o que vai acontecer? Os caras aqui, lembra de Lyon, né? Olha o reino que eles formaram, Leão. Os caras são da família Borgonha. Pois, Afonso Henriques, genro dos Borgonha, participou da libertação dessa área aqui mais ao norte, ó. Aqui fica uma cidade chamada Calen, e aqui ao lado dela a cidade de Porto. E aí esse cara recebeu o condado portocalense. Recebeu um condado, cara, ele era vassalo do rei de Leão. Só que ele e o filho, no ano seguinte, acabaram tendo umas treta mais forte com o cara lá de Leão, mantiveram a ideia de serem Borgonha, só que não mais subordinados ao reino de Leão. Em 1139, esses caras invadiram a região de Lisboa. Esses caras tomaram Lisboa com a ajuda de um grupo de nobres que estava partindo da Inglaterra para Jerusalém. E esses caras foram até Portugal. Um outro parceiraço histórico de Portugal é a Inglaterra. Gente, a Inglaterra, desde a formação do reino de Portugal, a Inglaterra virou, ó, né? Em calça com Portugal. Gente, esses caras eles vão ser parceiros. Quando em 1140 o tal
do Henrique de Borgonha decretou o rei de Portugal, se acertou com aquela nobreza de Portugal que a primeira rainha lá de Portugal seria justamente a filha do rei da Inglaterra. A primeira rainha portuguesa era uma inglesa. Então, Portugal e Inglaterra viraram mega amiguchos, muito amiguinhos. Tanto é que, gente, séculos depois, 1810, Portugal, uma nação significativamente poderosa, a Inglaterra, 1810, já colhendo os frutos da Revolução Industrial, poderosíssima, né? Foi em 1810, quando Dom João VI veio para o Brasil, o cara só voltou ele baixar as calças para a Inglaterra. O que ele fez, velho? Sem exigir reciprocidade, como se fosse um país de terceira, quarta, quinta categoria, em direção a um que ele considera muito superior a ele. Imaginem, o Dom João VI deu privilégios comerciais para os ingleses, permitiu que os ingleses estabelecessem seus negócios, inclusive militares, dentro do território brasileiro, que era colônia de Portugal, e deu privilégios jurídicos aos ingleses sem exigir reciprocidade. Tu imagina um país se colocando, olha, eu sou uma bosta de país e tu é superior e eu não quero reciprocidade porque eu é que sou um chinelo e tu é um Deus. Ainda bem que isso nunca mais aconteceu, né? Aí olha só, cara, essa relação de Portugal com a Inglaterra, ela é histórica. Ué, e aí forma-se esse rei de Portugal já na Segunda Cruzada, na Segunda Cruzada, século XII. Já tem uma expansão em direção a essa área, olha aqui, velho. Só que aí nós chegamos aonde? Nós chegamos ao século, esse aqui é 12, esse aqui era do século XIII. Tu pode observar, aqui o século XIII é o momento que as cruzadas chegam ao fim. Tu percebe que a Guerra de Reconquista não se encerrou com as cruzadas. Mas Portugal, logo depois, já vai dominar toda a região alentejana, vai dominar a região do Algarve e vai permanecer com esse território. Portugal já no século XII estava formadinho, bonitinho. Mas a guerra permanece. Então também o espírito militar e o catolicismo como um elemento ideológico, emblemático, intolerante. Tanto é que quando as criaturas iam recuperando esse território, formavam-se reinos que depois deram origem à Espanha: Leão, Navarra, Castela, Aragão. Aí se reconquistavam o espaço e o rei de Aragão doava, por exemplo, ao duque, o ducado de Valência, o duque Valentino, a família dos Borjas. Esses caras depois vão virar papa, cara, família Borgia. Os Borja eram vassalos do rei de Aragão. Mas já, hein? Aí olha aqui, ó, depois se reconquista a Múrcia, a Andaluzia, e aí essas terras vão sendo distribuídas para membros de uma nobreza feudal. Só que, diferentemente do que acontecia lá na Europa, o rei de Portugal, por exemplo, o rei de Castela, o rei de Aragão, o rei de Leão, esses caras eles cobravam tributos militares da própria nobreza. Então quer dizer que esses caras já, quando surgem os reinos que deram origem a Portugal e Espanha, já surgem não como aqueles reinos feudais, como um rei com poder simbólico, e sim com reis que já apresentavam poder de fato. E mais, tu acha que esses caras são idiotas ao ponto de, não, vamos eliminar o comércio que existia, olha, ganharam um monte de dinheiro e nós podemos encher e enriquecer, ganhar um monte de dinheiro e enriquecer, mas não queremos, ai não, claro que não, cara, de ser doido. Os caras vão, mesmo que seja uma nobreza feudal, aquela burguesia das cidades e as próprias cidades vão ser mantidas, só que agora elas passam para o domínio cristão. Tanto é que massivamente o que acontecia é que também, quando se expandia, se proibia a existência de alguém que fosse muçulmano ou judeu. Os caras chamavam isso de limpeza de sangue. Porra, velho, intolerância, né? E aí, os que não queriam perder, porque não é fácil, cara, tu abandonar tudo que tu tem, tua vida, tuas raízes, e ir embora, né? Se tu não era um fiel muito convicto, nem do judaísmo, nem do islamismo, tu te convertia. E aí esses conversos, eles eram chamados de cristãos novos. E aí o que se fazia? Tu batizava, né?
A maioria dos camponeses aqui, eles eram criaturas que eles tinham apenas o nome. Já na França, os camponeses eles eram de uma maneira generalizada chamados de Jacques. Pois ali em Portugal, os caras basicamente batizavam as criaturas como Joca, João, José. E aí, como eles não tinham sobrenome, as criaturas pertenciam ao espaço, eles não eram de uma família, quando eram batizados, isso aqui é mais curiosidade, os padres, eles davam nomes dos próprios santos, ou simplesmente botavam o sobrenome Santos. Ou ainda, especialmente na região da cidade do Porto, havia uma erva que dava aos montes, chamada Silva, ou Madre Silva. E aí eram quase todos João da Silva, José dos Santos, e esses caras são os caras que vêm para o Brasil. Por que tu acha que tem tantos e tantos Santos e Silva nesse país? Então, é uma curiosidade, mas ajuda a gente a entender toda a informação que te ajude a compreender, ela é valiosa. Porque quem estava aqui precisava ser fundamentalmente um católico. E tu quer ver uma outra curiosidade interessante? As mais, só perdem para as tradições dos alemães, das linguiças, né? Mas as linguiças espanholas e portuguesas são bastante famosas e apreciadas. O presunto espanhol, ele é apreciadíssimo e caríssimo, né? Ele é feito com o quê? Carne de porco. E obrigavam todas as pessoas a comer a carne de porco todos os dias. Por quê? Porque o porco é um animal impuro tanto para os judeus quanto para os muçulmanos. Se o cara se negasse, aí, meu velho, pau Pereira pegava para cima dele. Mas, não, mas eu sou vegetariano. Vai comer. Mas não, é porco. Nossa, muito que não me faz bem. Vai ver. Então, essas coisas, gente, elas são simbolismos de toda uma intolerância católica em relação a essa presença. Formaram-se aqui reinos, a centralização política se dará antes em Portugal e na Espanha do que em qualquer outro lugar da Europa, mantém-se a estrutura urbana e mantém-se rotas comerciais, como, por exemplo, as rotas com os holandeses. O que tu vai perder são as rotas mediterrânicas, porque essas, durante as cruzadas, passaram para as mãos dos italianos. Agora, a rota de comércio de Portugal com a Liga Hanseática não acabou. As rotas com holandeses e ingleses, os principais aliados de Portugal, não acabaram. O comércio não acabou. A burguesia não deixou de existir. E aí tu vai ter uma nobreza guerreira, fiel a esse rei, subordinada a esse rei. Tu vai ter camadas miúdas da população que vivem tanto nas cidades quanto no campo. Aí em Portugal e na Espanha nunca existiu a ideia dos camponeses serem presos à terra. Eles até poderiam sair da terra com o consentimento do seu senhor. Então não há aquela ideia do servo preso à terra, até porque, e principalmente, o próprio espaço da Reconquista ele é móvel, né? Tu está se expandindo. O final da Reconquista se dá em 1492, quando esse reino do extremo sul da Espanha, Granada, for reconquistado pelos reis Fernando de Aragão e Isabel de Castela. 1492, Fernando de Aragão e Isabel de Castela tomaram dos árabes definitivamente a Península Ibérica, expulsando-os de Granada. E se valendo inclusive de um personagem de Alice no País das Maravilhas. Troço ridículo. Bom, mas tudo bem. Mau gosto, né? Se vestir assim. Olha aqui, ó. Pessoas, então, a guerra de reconquista, ela vai produzir reinos com mais poder, um catolicismo intolerante, uma nobreza poderosa. Perceba, a nobreza de Portugal e Espanha, ela está fortalecida nesse momento. E tu não vai pensar que a nobreza também não vai gostar das grandes navegações. Cara, as grandes navegações levaram para Portugal e para a Espanha muito dinheiro. Esses nobres também vão ter acesso ao dinheiro. Não vai pensar que a nobreza não adorou as grandes navegações, viu? Bom, agora o que a gente vai ter? Agora a gente vai falar mais especificamente sobre Portugal e depois sobre a Espanha. Portugal, como falei para vocês, já no século XII apresentava a dinastia de Borgonha.
Essa dinastia de Borgonha, ela vai permanecer até o século XIV. Ela é representativa da formação da monarquia nacional portuguesa. Beleza. Fortes vínculos com os ingleses, já falamos sobre isso. O que mais? A finaleira da dinastia de Borgonha acontece com aquele que é o mais importante dos fatos da formação de Portugal nesse momento, que está lá no alto da página 167, a Revolução de Avis. Esse aqui era o condado de Avis, Aveiro. Pois bem, vamos falar sobre isso. O último rei da família Borgonha era Fernando. Ele não teve filhos homens, ele tinha só uma filha mulher, Beatriz. E a Beatriz era casada com o filho do rei de Castela. Castela, por que a gente fala tanto aqui, os castelhanos, rivalidade? Cara, essa rivalidade ela tem origem, inclusive, lá na própria Europa. Castela era um reino poderoso territorialmente, mas ele não tinha saída para o mar. E essa saída ela acontecia pelo Rio Tejo. E aí Castela aspirava esse espaço territorial para si. E foram frequentes as disputas, frequentes as guerras entre os castelhanos e os portugueses. No século XIV, uma das formas de estabelecer as pacificações dessas guerras eram alianças. Tanto é que se começou a simbologia da aliança no dedinho esquerdo. Aquela pequena forca que você coloca e depois um dia se livra. Bom, mas nós temos aquele tal de rei Fernando casando a sua filha Beatriz com João de Castela. Só que, especialmente a pequena nobreza de Portugal e as chamadas camadas miúdas das cidades não queriam de jeito nenhum cair sob o domínio de Castela. Quando morreu o rei Fernando, o genro dele, João, reivindicou o trono. Só que o rei Fernando tinha um irmão bastardo. Não, esse é o mapa. Esse aqui, João. João, que estava em Avis, o mestre João de Avis. Pois a burguesia de Portugal, especialmente a pequena nobreza, mas também alguns membros da alta, e as camadas miúdas se uniram em torno deste João para que ele se transformasse no novo rei de Portugal e não um castelhano. Só que isso não foi conquistado de maneira pacífica, teve guerra. E essa guerra contra os castelhanos passou também pela chamada Revolução de Avis. Com a união de todos os grupos sociais em torno de João de Avis, os portugueses derrotaram os espanhóis, os castelhanos, perdão, na Batalha de Aljubarrota. Derrotaram os caras. E essa Revolução de Avis é considerada não só a formação efetiva de um Estado português, mas como o início do Estado absolutista. Gente, o absolutismo é o resultado final daquele processo de fortalecimento do poder dos reis que se iniciou com as cruzadas. No absolutismo, o poder do rei se estende sobre todas as terras, sobre todas as cidades, e ele está inclusive acima do poder da igreja no Estado. Portugal é a primeira nação a alcançar isso. Para ter uma noção, a Espanha vai quase um século, quase um século depois, 1469, com o casamento dos reis católicos, já falo. Pois o absolutismo inglês, que nunca foi um absolutismo daqueles clássicos, porque sempre o rei tinha que respeitar o parlamento, mas a gente considera o absolutismo inglês vinculado aos Tudors, a Henrique VIII e depois Elizabeth. A França só vai consolidar o absolutismo na era dos Luíses. Luís XIII inaugura e o Luís XIV, Bourbon. Lá na década de 1640 ele tem ascensão ao trono. Portugal é 1380. A França só se torna absolutista em 1640 e pico. Então quer dizer que Portugal se consolida como um Estado, e já com as características do absolutismo, muito antes de qualquer nação. Com um Estado organizado, com uma nobreza que não está decadente, com uma burguesia ativa, com tradição naval, com experiência e comércio, velho, navegar é preciso. Até porque, comecinho do século XV, o mestre João de Avis tinha morrido, ele tinha 2 filhos homens. O mais velho era Pedro,
que em Portugal ficou conhecido como Dom Pedro I. O mais jovem, Henrique, o infante Dom Henrique. Cara, o Pedro ele era apaixonado por uma mulher plebeia, Inês de Castro. Tem um vinho que eu adoro, que é a Flor de Castro. Aí olha só, só que a alta nobreza não aceitava ela como rainha de jeito nenhum. Vocês já viram essa história, né, nos Lusíadas? Aí foi o Pedro para uma batalha contra os castelhanos e os caras mataram a Inês. Quando ele voltou já disseram, agora é tarde, Inês é morta. Só que é interessante que esse Pedro, ele se afirma como rei, mas o irmão dele fica conhecido como Dom Henrique o Navegador. Coisas que Fernando Pessoa não são leitura obrigatória para a prova, né? Mas são leitura obrigatória para a vida. Aí olha só, não precisa demais. Cara, os poemas do Fernando Pessoa fazem seguidamente as referências ao próprio infante Dom Henrique. E aí aquele que ele diz que valeu a pena, tudo vale a pena se a alma não é pequena. E aí se fala muito desse Dom Henrique o Navegador, foi ele que criou a Escola Naval de Sagres. Em 1415, Portugal está dominando Ceuta, cara. Em 1416, Portugal dominou as Canárias. Em 1420, dominou Açores e Ilha da Madeira. Em 1434, a gente vai ver em seguidinha, Portugal cruzou o Cabo Bojador e em seguida já chega à Costa do Ouro. Depois, antes dos turcos tomarem Constantinopla, Portugal já estava chegando na área de onde? Do Congo. Portugal já estava chegando à foz do Rio Congo. Então, Portugal se transformou num reino que, graças a essa centralização, graças a essa organização, se transformou no pioneiro das navegações. E por isso aquele reineco de merda pequenininho, com pouquinha coisa, foi tão próspero e tão rico. A Espanha só se transformou em Espanha no século XV, com o casamento dos reis católicos, Fernando de Aragão e Isabel de Castela, os dois principais reinos. Existiam também a Múrcia, existia a Andaluzia, existia a Nova e a Velha Castela, existia a Galícia, existia o Reino de Leão, mas os dois mais poderosos, Aragão, já capital central lá, a cidade de Barcelona, e o Reino de Castela, que era um reino mais ruralizado e com uma grande capacidade de produção, sobretudo de criação de ovelhas. Mas a união desses dois reinos celebrou a formação da unificação da Espanha. E aí nós já vamos ter aí também reis que começam a estabelecer um poder absoluto. Esses caras vão dar continuidade à limpeza de sangue, e foi neste período, nesse auge da perseguição aos judeus e muçulmanos, que nós tivemos também o auge da atuação da Inquisição. Cara, a Inquisição mais violenta que existiu foi a espanhola. O inquisidor espanhol maior era o Tomás de Torquemada. Esse cara ficou conhecido como Tomás de Torqueimada, de tanta gente que ele mandou para a fogueira. E aí esses caras confiscavam os bens dos judeus, confiscavam os bens dos muçulmanos, mas muita gente fugia buscando refúgio no norte da África e levando consigo também capitais. Só que perder os judeus e perder os muçulmanos não era só perder o capital dos caras, era toda a tecnologia de manufaturas que eles conheciam, eram todas as técnicas medicinais que eles também conheciam. Era tu exportar, tu expulsar do teu território uma mão de obra também muito qualificada e pessoas também ligadas a uma intelectualidade bastante diferente. E aí, claro, aquele catolicismo intolerante passou a preponderar. Tanto é que toda a educação que foi feita aqui na América, hispânica e portuguesa, foi feita pela ordem criada para propagar o cristianismo em meio à época da Reforma Protestante, os jesuítas. E na América Espanhola, os jesuítas também eram os responsáveis diretos pelo Tribunal do Santo Ofício. E no Brasil não havia tribunal inquisitorial, mas na América Espanhola tinha a presença do Tribunal da Inquisição. Então quer dizer que esse catolicismo exacerbado, na Espanha ele foi ainda maior do que em Portugal. E olha que em Portugal já
era o catolicismo e ainda é extremamente forte e sólido, né? Bueno, agora, em meio a essas situações, depois a gente vai ver, o auge do Império Espanhol se dá com o neto dos reis católicos, Filipe II, quando aí aconteceu a união das coroas ibéricas. A gente vai estudar isso quando estudar a história do Brasil. O último rei de Avis morreu sem deixar herdeiros, e esse Filipe II uniu as coroas ibéricas. Olha a dimensão do império desse Filipe II, cara. Olha que troço extraordinário. Aí esse final do século XVI e início do século XVII marcaram o apogeu da Espanha. Só que a Espanha, também a gente vai ver ao longo da história, a Espanha, mas não podia haver uma briga que se metia, cara. Era tipo o da Alessandro em campo. Mas tá sempre, tem uma treta, mas com gandula. Lá vai ele, deixa nessa para que vou querer brilhar, e os tem que o quê, não sei o que. Diz que é desse tamanho com aquela voz. Mas se ele fosse o tamanho do Rodrigo Moleto, ele ia pra mim, né? Bom, mas tudo bem. Aí olha só, a partir dessa condição, a Espanha, vocês vão ver, ela vai se meter em tudo quanto é treta política e principalmente a religiosa. Tanto é que a decadência da Espanha vai acontecer numa guerra, que agora eu só quero que saiba o nome, a Guerra dos 30 Anos, lá no século XVII, que vai marcar o início da decadência dos espanhóis. Agora, toda essa estrutura de formação histórica permitiu que esses camaradas se viabilizassem como os pioneiros das grandes navegações. Agora eu vou querer que vocês, por favor, peguem a página, deixa que eu já te digo, sei demais, 173. Aí eu já tenho que te contar outras coisas, sabe? Aí eu já tenho que te contar umas outras coisinhas que a gente vai observar em seguida. Eu vou colocar aqui e a gente já vai apagar logo depois. Ó, gente, século XIII pintou o que na Europa? Reabertura do Mediterrâneo. Essa reabertura do Mediterrâneo, ela foi comandada pelas cidades italianas. Isso a gente vai estudar semana que vem. Os italianos comandavam o Mediterrâneo e o comércio no Centro-Sul, sobretudo nas feiras de champanhe. Aí nós teremos com as feiras locais itinerantes de comércio. Nós passamos a ter um comércio em nível continental novamente na Europa. As feiras do Centro-Sul comandadas pelos italianos, as feiras do Norte comandadas pela Liga Hanseática. Aí quer ver o que vai acontecer aqui, ó? Essas feiras, elas foram responsáveis pela dinamização da economia europeia. Vai passar a ter uma circulação maior de moedas, e as moedas são feitas com ouro, com prata. Vai passar a ter uma mudança muito grande de hábitos, porque os principais consumidores dos produtos burgueses eram o alto clero e a alta nobreza. Aqueles produtos vindos do Oriente, aquelas especiarias, elas não tinham como objetivo abastecer os camponeses, né? O artesão da cidade, não é isso. Os caras que vão passar a ter poder econômico e que vão ser a base do consumo dos produtos burgueses são o alto clero e a alta nobreza. Paralelamente a isso, nós tivemos, já desde as cruzadas, um crescimento do poder dos reis, não é? Tanto é que nós passamos a ter nesse período as monarquias nacionais. Nas monarquias nacionais, progressivamente o rei passava a ter poder. No reino feudal ele governava o seu feudo e o seu poder era simbólico. Nas monarquias nacionais, que foram Portugal, a futura Espanha, e aí nas cruzadas, me ajudem, teve duas outras nações em que os reis se fortaleceram, nós já vimos isso. Aí todo mundo diz sim, eu sei, eu também fiz uma afirmação. Duas nações que os reis fortaleceram. Aí um mexe no celular, o outro olha para trás para ver se alguém responde. Aí todos sim. França e Inglaterra. França e Inglaterra tem reis que se fortaleceram. Inclusive, quando da Revolução de Avis,
na época de 1385, sabe o que estava acontecendo entre França e Inglaterra? Vai durar de 1337 a 1453, Guerra dos 100 anos. Os franceses mandaram tropas para ajudar os espanhóis, os ingleses mandaram tropas para ajudar Portugal. Claro, né? A Rússia não manda tropas para a Venezuela, os Estados Unidos não estão interessados e cada um mexe seus interesses assim. Claro, tu está percebendo que está crescendo tanto a importância dos reis, que agora tu já age de acordo com o interesse de nações. Só que século XIV, cara, século XIV fudeu geral. É a grande crise feudal. Velho, aqui tu vai ter Guerra dos 100 anos, vai ter epidemias de fome, tu vai ter só um trocinho chamado peste negra, revoltas camponesas. E essa crise, ela provocou duas coisas assim terríveis. Primeiro, decadência da nobreza. Bom, antes de mais nada, ela provocou a morte de milhões de pessoas, né? Mas a decadência da nobreza, ela acabou abrindo ainda mais o caminho para que o poder dos reis se consolidasse. Porque, pensa comigo, já na época das revoltas camponesas, tanto na França, as Jaqueries, quanto no Tyler, lá na Inglaterra, o esmagamento dessas rebeliões só foi feito graças às tropas do rei. E eu pergunto a vocês, de onde é que o rei tirava dinheiro? Mega Sena? Topa tudo por dinheiro do Silvio Santos, essas coisas? Burguesia, impostos sobre as cidades. Para a burguesia, a melhor coisa que podia acontecer era ter um governante, porque ela pagava um tributo, tinha um sistema de pesos e medidas e tinha uma moeda nacional. E ela tinha policiamento e proteção em todas as áreas. Não te esquece que o comércio era itinerante. Se cada área de um senhor feudal, em cada área tu tem que pagar para um senhor feudal. Se tu tiver uma nação, tu paga uma vez um imposto alfandegário e acabou. E aí o que acontece? Com essa situação, nós passamos a ter como resultado o absolutismo. E o absolutismo, para ele, quanto mais a burguesia estivesse forte, mais também era a força do rei. Por isso que o rei, mesmo sendo oriundo da nobreza, vai ter uma política econômica de incentivo à burguesia. A gente já vai falar sobre ela. Só que essa decadência da nobreza, ela é boa ou ruim para a burguesia? Hein, Gabriel? Por que ela é ruim? É péssimo. A burguesia não tinha aqui ainda aspirações políticas. A burguesia vai passar a ter aspirações políticas depois que ela acumular capitais. Esse período do século XIII ao XV, depois eu vou colocar no quadro, é conhecido como pré-capitalismo. Só pode ter efetivamente capitalismo quando tu tiver acumulado capitais. Senão tu não tem como estruturar um modo de produção em torno dos capitais sem os ter. E os capitais foram oriundos principalmente da exploração da América colonial. Isso é depois. E por que é ruim aqui? Porque quem consumia os produtos da burguesia? O clero e nobreza. Tanto é que nós temos nesse momento uma estagnação do comércio europeu. E aí tu precisa buscar mercados. Cara, o século XIV termina no ano 1400. Quando é que eu te disse que Portugal dominou Ceuta? 1415. Velho, essa situação aqui, ela vai impulsionar as navegações. Em 1453, os turcos otomanos tomaram Constantinopla. Só que os italianos saíram de Constantinopla, que agora não era mais cristã, mas mantiveram excelentes relações mercantis. Aquelas cidades italianas que tinham domínio em áreas de Constantinopla não se opuseram em nada à presença turca. Chegaram lá e simplesmente, Sofia, negociaram com os turcos. Disseram, beleza, o sultão Mohamed III, Inshallah, meu velho. Inshallah, que Allah te salve. O negócio é o seguinte, a gente paga aí uma beira para vocês, o que tu acha aí de 1/4 dos nossos lucros ser pago como impostos para vocês? E aí vocês, turquinhos queridos, deem monopólio para nós italianos aqui no Mediterrâneo. E os turcos olharam, só se for agora. Fechou.
E aí sim, ainda mais quando os turcos entregam esse monopólio comercial para os italianos, ainda mais acelera-se a necessidade das grandes navegações. Só que enquanto Portugal estava lá triprontão para navegar, a Espanha estava fazendo o quê? 1469, casamentos reis católicos. Aí tem guerra interna. Aí reconquista a Granada em 1492. Quando reconquistou, unificou de vez. No mesmo ano, o que os espanhóis fizeram? Viagem do Cristóvão Colombo. Quem patrocinou a viagem do Cristóvão Colombo foram os reis Fernando e a rainha Isabel. Tanto é que, vocês não podem se queixar, cara. Eu estou dando teminha de filminho para vocês. Um dos temas de casa de vocês é assistir um filme chamado 1492. 1492. Aí sempre vai ter um mangolão que vai pegar e vai baixar o filme 2012. Mas não entendi, estava lá quebrando tudo, os meteoros caindo. O que tinha a ver com a navegação? Para quem um filme desse? Não, gente, 1492, tá? Não vai errar o número. Bom, aí o que acontece? É nesse contexto aí que nós passamos a ter a política econômica do Estado absolutista. E a política econômica do Estado absolutista tem o nome de mercantilismo. O mercantilismo é o nome dado à política econômica dos Estados absolutistas. Aí, observa aqui, deixa eu voltar para lá. Se liga no seguinte, eu quero validar. Do século XIII até o século XV, XVI, a gente chama esse período de etapa pré-capitalista. Porque aqui tu tem o mercado fundamentalmente europeu. Tu tem o Mediterrâneo como base. Esse período aqui, com a dificuldade de circulação de moedas, com a estrutura predominantemente feudal, não havia um espaço para a burguesia conseguir acumular capitais. Ela já começava a crescer em importância, começava a crescer, ela já não estava mais aquela classe chinelona do início. Só que agora ela já cresce, mas sob uma circunstância limitatória. As minas de ouro e de prata da Europa haviam se esgotado desde a época do Império Romano. A circulação de produtos, a circulação de moedas era bastante restrita. Só que aí pinta as navegações. Aí Portugal faz o périplo africano, chega à Ásia. Aí a Espanha navega para a América. E, velho, os espanhóis tiraram 27 mil toneladas de ouro e de prata aqui da América entre os séculos XVI e XVII. Meu, a partir dali vai começar nesse período que é a Idade Moderna, 1453, aqui começa a Idade Moderna. A Idade Moderna vai terminar em 1789, Revolução Francesa. Isso aqui é século XVIII. Esse período do 16 ao 18, a gente vai chamar de Era do Capitalismo Mercantil. Esse período aqui é chamado de capitalismo mercantil ou comercial. E a maior parte do dinheiro que se ganhou nesse momento veio justamente do comércio, de comprar e vender. Comprar barato, vender caro, comprar barato, vender caro. Não é ainda a era do capital originário da indústria, até porque a Revolução Industrial acontece no século XVIII. Não é ainda a era do capital financeiro, que vai se estabelecer no século XIX. É a era do capital mercantil. É nesse momento que nós vamos ter o quê? Uma acumulação. E aí, olha só o adjetivo que eu vou usar. Primitiva. Acumulação primitiva de capitais. Ou seja, o cara vai lá. Pela primeira vez na história, a Europa vai acumular capitais. Aí tu viabiliza o capitalismo, né? Tanto é que foi decisivo. Isso, toda essa acumulação de capitais foi decisiva para a Revolução Industrial na Inglaterra. A gente vai estudar isso em seguida. Semana que vem nós já vamos estar entrando exatamente, hoje, agora a gente já está entrando na Idade Moderna. Semana que vem a gente vai entrar também cronologicamente no Renascimento. E aí o que vai pintar aqui? Cara, primeiro, nós temos o mercantilismo econômico. Jeito é esse. O mercantilismo, ele vai priorizar a atividade mercantil. A atividade mercantil é o comércio. Aí vamos lá. O mercantilismo,
ele não é um modo de produção como foi o feudal, como foi o escravista. Ele não é um modo de produção como é o capitalismo. Ele é uma política econômica. Uma política econômica específica dos Estados Nacionais Absolutistas. O que é uma política econômica? Um conjunto de ideias e práticas aplicadas à economia. Esse conjunto de ideias e práticas tem como seu maior símbolo um pensador econômico, ministro do Luís XIV, chamado Colbert. Inclusive o mercantilismo francês vai se chamar colbertismo. Agora, de uma maneira geral, a política mercantilista, ela produziu uma série de pensamentos que são básicos, que todos deveriam seguir. Como tu tem a política econômica neoliberal, que é a ideia do Estado mínimo, não, nada a ver. Tu passava a ter naquele momento um tipo de política econômica caracterizado, o que tu acha? Por uma presença forte ou fraca do Estado na economia? Naquele momento. Como é que é o nome da porra do Estado? Absolutista. Se ele não interferir na economia, então ele é um Estado relativista. Porque ele interfere em tudo. Não, mas na economia, ó, relativizei. Na economia não. Claro que não, cara. A política econômica do Estado absolutista é marcada pela fortíssima intervenção do Estado na economia. A primeira coisa para te explicar o que o mercantilismo é te dizer o que ele não é. O mercantilismo não é um sistema de liberdades. Tu está terminantemente proibido de marcar qualquer expressão livre comércio, livre concorrência, livre iniciativa. Está proibido até de usar o absorvente sempre livre nesse momento. Tu não vai usar a ideia de liberdades. Não usa. Pelo amor de algum, agora que a gente vai chegar até a África. Não usa liberdade. Ah, mas a relação de Portugal com essas colônias foi pautada pelo livre comércio. Isso aí, liberdade, é isso aí que eu gosto. Não, mangolão, não nesse período. Não nesse período. Calma, depois a gente vai chegar na era das liberdades. Isso aí. Então aqui, ó, nesse momento, primeira coisa, quem vai definir o que vai ser produzido? Quem vai definir quais as companhias de comércio que podem ou não praticar? Quem vai definir quais as companhias manufatureiras que podem produzir? É o rei. Quem vai definir tudo isso? É o rei. É o Estado absolutista que vai, inclusive, criar os regulamentos para essas práticas. Fechou? Então quer dizer que se ele é o sujeito de todas essas orações, é justamente o objetivo do Estado que está acima de qualquer outro dentro da política econômica mercantilista. Qual é o objetivo do Estado? Fortalecer a si próprio. O que naquela época a galera acreditava que fosse a maior riqueza? Metais preciosos. Portanto, um país era poderoso de acordo com a quantidade de metais preciosos que ele tinha. Porque a Espanha foi tão poderosa, cara. Os loucos encontraram milhares e milhares de toneladas de ouro e de prata, velho. Depois a gente vai ver as consequências disso também. Mas, vamos lá. Primeira coisa que esse magrão aqui vai dizer é o seguinte, ó. O Estado tem que ser protecionista. Então ele vai interferir na economia e ele vai proteger. Porque para que tu acumule capitais, tu precisa ter um troço que assim, ó, eu vou ter que pedir para alguém explicar. Que é uma balança favorável. Eu, desde que nasci, jamais conheci uma balança favorável na minha vida. É sempre desfavorável. Eu penso, agora foi, chegou lá, não. Aumentou a necessidade. Para de ser cretina. Eu tenho sentimentos. Aí olha aqui, ó. Gente, para que eu tenha uma balança de comércio favorável, eu preciso exportar bastante e... Isso aqui era para ser um maior... e importar bem pouquinho. Porque aí o que acontece? Se eu exportar, os meus produtos saem e os pilas de outras nações chegarão aos meus cofres. Se eu não importar, os meus pilas não sairão. Logo, manterei os meus, os teus, os vossos, que serão todos meus capitais.
Gente, então, a partir daqui, o que o Estado vai ter que fazer? Primeiro, proteger o que tem lá. Como é que estabelece uma medida protecionista? Elevando os impostos para a importação. Elevando os impostos para a importação, claro. Uma linda menina chamada Ana Paula adora cosméticos. Ela compra cosméticos da Lancôme, da Givenchy. Só que aqui no nosso país nós temos os cosméticos Jequiti. Eu, na condição de rei, quero que a menina Ana Paula dedique seu dinheiro ao Jequiti e não ao Givenchy, para que tudo fique aqui. Aí o que eu faço? Ah, tu quer comprar um cosmético estrangeiro? Beleza, ele já é mais caro. Aí eu taco-lhe o imposto de 400% em cima daquela merda. Tu quer passar um creme, cada dedada que tu vai dar é 100 euros. Aí tu pensa, não, pois é, até que os pé de galinha é um charme. Claro, né? Em compensação, o Jequiti, ela compra um balde por 10 pila. Com 100 euros, ela enche uma piscina de hidratante Jequiti. Essa aula não pode chegar até a empresa Jequiti, senão eles vão processar. Quem conhece o pessoal da Jequiti, por favor, não me denuncie. Aí, cara, isso é protecionismo. Eu estou protegendo meu mercado interno. Então, elevar as tarifas para a importação, redução das tarifas para a exportação. Eu ainda coloco os meus produtos com possibilidades maiores de chegar aos outros mercados. Primeira coisa. Só que para isso eu preciso produzir, né? Se eu não produzir, não terei produtos para vender. E eu também tenho que produzir as coisas para não precisar comprar. Então o Estado também tem que incentivar os setores fundamentais da economia. Manufaturas. O Estado tem, eu vou sair de pé. O Estado tem que incentivar a agricultura. O Estado tem que incentivar o comércio e os transportes. Senão, tu vai acabar tendo que importar. Então, olha o papel do Estado. Ele vai fazer protecionismo alfandegário. Ele vai estabelecer incentivo aos setores fundamentais da economia, como a própria manufatura e a agricultura muito mais para tu não precisar comprar manufatura para tu ter o que vender. E ele vai incentivar a prática do comércio, é mercantilismo, gente. E qual é a classe que vai fazer tanto as manufaturas quanto o comércio? Burguesia. E aí as ranças, guildas, essas porra aí que existiam na Idade Média, elas agora passarão a ter os regulamentos realizados pelo próprio Estado. Elas serão companhias privilegiadas de manufaturas e companhias privilegiadas de comércio. Só pode navegar em nome do rei a companhia de comércio que tiver uma carta autorizando-a a navegar. Se tu fores tentar navegar sem o consentimento do rei, tu estarás cometendo pirataria. Jack Sparrow. Piratas Caribe. Aí quer ver? Isso tudo levaria a uma balança comercial favorável. Aí tem umas colônias também legal, cara. Porque nas colônias o que faz? Tu pega e taca ali o pacto colonial, cara. Que não é um pacto, é uma imposição, né? O pacto é quando os dois chegam a um acordo, né? Tu chega lá e depois. Fundamentalmente, a colônia é uma economia complementar à metropolitana. A produção econômica da colônia visa os interesses econômicos da metrópole. Ponto. E ela sofre monopólio. Beleza, agora, o primeiro, tu te liga muito nisso, gente, o primeiro colonialismo europeu, ele não vai ser sobre África e Ásia. A colonização da África e da Ásia, ela só vai acontecer no século XIX. Não houve a montagem de um sistema colonizatório nem na África nem na Ásia nesse momento. A colonização fundamental aconteceu aqui na América. O primeiro colonialismo europeu foi aqui na América e ele se deu sob a perspectiva econômica do mercantilismo. Mas, pessoas, nem todos os países têm as mesmas características, né? Por isso que a gente vai ter tipos de mercantilismo, que estão lá na próxima página. Olha aqui, ó. Primeiro,
Espanha. Cara, o que aconteceu na Espanha foi mais ou menos o seguinte. A Heloísa é uma guria centrada, estudiosa, dedicada, quer muito à medicina. Mas a Heloísa saiu hoje da aula do Sr. Fábio, a história da sua criação, e ela foi ao total. Foi lá no shopping, olhou umas coisas, viu umas brusinhas, fez as mulheres tirar tudo, não comprou nada. Aí passou no Zafari, economizar é comprar bem, é só pegar os patrocínios, sabe? E comprou uma Austrália para casa. Aí estava passando assim, olhou, tinha lotérica. Aí disse, ué, eu vou jogar. Terça-feira, saiu o resultado da Mega Sena acumulada 75 milhões de reais. Heloísa incrédula olha um após o outro os 6 números que ela apostou com R$3 brilharem na sua frente. Desmaiou. Depois, ao ser reanimada pelo seu cão, lambendo-a, Heloísa realmente foi lá e verificou. E pensou, caralho, em separação silábica. Aí, ouve William Bonner dizer, a Mega Sena teve apenas um ganhador lá do Rio Grande do Sul. E ela disse, eu, 75 milhões. Qual seria a tua motivação em continuar estudando? Vamos ser hipócrita. Ah, mas é meu sonho. Meu sonho. Meu sonho, passar 8 anos se fudendo na faculdade, naquela merda de residência, ter que aguentar os professores asquerosos que te tratam como se fosse um escravo deles, fazer plantão, entrar na SAMU, cuidar das velhas, com 75 milhões na conta. Se acontecesse comigo, eu parava a aula agora, foda-se, eu nunca mais aparecia. Não, você, mamãe, tá louco, pegava a Cleópatra, no Instagram só em lugares, ele nem marcava o lugar pra não virem me encher o saco. Eu zelava aquela lista de transmissão do WhatsApp, bloqueava vocês tudo e me mandava. Bom, mas, como a vida não é assim... Mas a Espanha ganhou na Mega Sena. E aí que eu quero chegar com isso? Cara, a Espanha não teve mais grandes incentivos por parte do Estado às manufaturas. Que porta de manufatura, tanto Portugal quanto a Espanha. Até hoje, a região industrializada da Espanha fica toda canalizada lá em Barcelona, velho. A Espanha não desenvolveu manufaturas. E mais, quando tu tá cheio da grana, tu chega lá de novo no Zafari, tu olha, tem um puta de um vinho de 350 conto. E um vinho de caixinha, Canção. Aí tu tem 75 milhões. Tu pensa, eu vou levar 120 desse vinho de quase 400 pila. Que não vai fazer nem cosca. Beleza. Essa geração não teve cosca, a outra não teve cosca, a outra não teve cosca, a outra começou a ter, a outra já estava até com urticária. Porque o dinheiro vai acabar. E mais, os caras adquiriram hábitos luxuosíssimos. Luxuosíssimos. As cortes, a corte da Espanha vivia numa luxuosidade. Ela limpava a bunda com nota de 100 euros. Não, tô brincando, não chegava tanto. Mas era quase. Imagina que sonho tu tentando. Bom, mas a Espanha ficou arraigada no metalismo. Isso a médio prazo nem foi tão longo, porque somado aquelas guerras religiosas estúpidas que ela fazia, a Espanha acabou gastando boa parte do dinheiro que tinha. Portugal não encontrou ouro e a prata de cara aqui no Brasil, né? É século XVIII lá nas Minas Gerais. Só que Portugal, no ano de 1610, produziu no Brasil 60 mil toneladas de açúcar. O açúcar era tão caro que ele era conhecido como ouro branco. Um pó branco, refinado, que era utilizado em larga escala e era caríssimo. E causava uma sensação diferente na pessoa. Nisso Aécio Neves entrou dizendo, eu quero. Açúcar. Açúcar. Aí, olha só, Aécio Neves saiu do grupo. Aí, olha só, já não se interessou. Aí, olha aqui, o cara fala
a gente vai passar a ter Portugal desenvolvendo a plantation, desenvolvendo a ideia da agricultura de exportação aqui no Brasil e também comércio com a Ásia. Olha os franceses, que esperto, o Colbert. Quem que chegou à conclusão? A França, cara, a França vai navegar tardiamente. A França e a Inglaterra estavam na Guerra dos 100 Anos. A França vai fazer a sua primeira navegação lá por volta de 1535. Portugal já estava navegando há 120 anos, cara. E aí a Espanha vai ocupar uma região lá da Louisiana e vai ocupar a merda do Canadá. Eu não sei nem por que aquela bosta se chama Canadá, porque nada dá naquela merda. Tem que mudar o nome para nada dá, porque tudo não tem agricultura. Vai contar como? Aquilo é uma geladeira. Uma geladeira, um freezer. Aí, os caras foram lá, cagaram a pau lá, as raposas, os patinhos lá e fizeram os casacos de pele, né? Sim. E aí, os visões. E aí, meu, a França começou a encher-lhe rabô de dinheiro vendendo produtos de luxo, principalmente para os espanhóis. O industrialismo francês, o colbertismo, é de manufaturas de luxo. Luxo, roupas, tecidos, e puta ganharam um monte de dinheiro dos outros vendendo produtos de luxo. E quem que mais comprava? Os espanhóis. Aí o dinheiro saía daqui, chegava na Espanha, os caras gastavam um monte de igreja, um monte de castelo, guerra religiosa daqui, guerra de lá e produto luxuoso. Por isso que o dinheiro na Espanha não permaneceu durante muito tempo. Essa acumulação de capitais não aconteceu nem em Portugal, nem na Espanha. Ela se estabeleceu na França, só que depois Luís XIV tocou tudo lá em Versalhes. Aconteceu entre os holandeses e ingleses. Olha como é que é o mercantilismo dos holandeses e ingleses. Viu que ele é idêntico? Viu que os dois vão se tornar rivais? E é interessante, né? Porque eu contei para vocês que eles eram os dois principais parceiros de Portugal. Mas por isso que essa parceria não vai poder ser com os dois. Porque Holanda e Inglaterra, ao longo da história, se tornaram rivais. Porque os dois tinham modelos muito parecidos. A indústria têxtil, no caso também da Holanda, o refinamento do açúcar, e o comércio. Os holandeses, durante muito tempo, ficaram conhecidos como os carreteiros do mar. E claro que não é pela tradição de comer arroz com charque que existe em Amsterdã, uma salsinha. Não, eles eram os transportadores de produtos. E aí quando a Inglaterra também se consolidou, e aí a Inglaterra meteu uma força naval grande, a gente vai estudar um Cromwell fazendo os atos de navegação. Aí Holanda e Inglaterra vão se estapear. Cara, eu só botei a Alemanha aqui no mercantilismo porque a louca da PUC cobra. Nem existia a Alemanha, mas a PUC dá um jeito. Aí, o que tem lá na região da Alemanha? Cidades mercantis autônomas. Cameralismo era isso. Não dá nem para praticar isso como um grande mercantilismo, é só uma política econômica mercantil das cidades alemãs. Bom. E aí, gente, grandes navegações. Bom, agora uma arpada maior impossível, né? Por que os caras vão navegar? Cara, comércio europeu está estagnado, precisa de novos mercados. Minas de ouro e de prata esgotadas. Os caras estão ligados que existe uma quantidade enorme de ouro aqui, meu velho. Enorme. As caravanas comerciais. Mais. Tomada de Constantinopla. Mas muito antes da tomada de Constantinopla, os turcos, os portugueses já estavam navegando, querendo fazer o périplo africano para chegar na Ásia. Quebraram o monopólio italiano. Além disso, espírito aventureiro, tu não pode negar, existe, não é o elemento mais determinante. Mas, cara, tem louco que pula de bungee jump. É muito pior do que fazer uma navegação. Sério, não teria coragem de pular aquele troço. Um elástico segurando. Ah, mas nunca deu erro. Mas pode dar isso aí comigo. Aí você foi, eu não falo isso. Aí olha aqui, ó. O que mais? O empreendimento do catolicismo, a expansão da fé, o ideal cruzadista. Tá, beleza, essas são as causas. Época, séculos XV e XVI. Pioneirismo, os ibéricos, né, cara? Quem é que montou o país até agora? Os ingleses, os franceses estão lá se estapeando, a Joana d'Arc bloqueando, vendo Jesus. Mick Jagger fazendo a música Sympathy for the Devil. E aí, olha aqui, ó. Nós tivemos naquele momento Portugal e Espanha com as grandes características. Por que a Holanda e a galera não queria navegar? Já dominavam o Mar do Norte e o Mar Báltico, estavam cheios da grana, não queriam navegar para quê?
E os italianos dominavam o Mediterrâneo, é justo para quebrar o monopólio deles que Portugal e Espanha não saíram. E aí tem um outro fator também fundamental, além da formação pioneira dos estados, a tradição naval. A gente já viu agora há pouco, expliquei para vocês, que os caras têm tradição naval herdada do período em que estavam se formando esses reinos. Tradição naval, inclusive na pesca. Ora, pois, vais convidar um rapazola ou uma rapariga para um bom jantar português, certamente vais comer bacalhau. Devido às tuas condições económicas, uma lata de sardinha. Que dá, né? 5, preço que está o moto. Aí, o que acontece? E Fábio foi demitido. Bom, aí ainda viu. Aí escreveu uma coisa, cara. O nosso simpático Fernando Pessoa diz umas coisas tão bonitas. Ele diz que a Europa é um homem deitado. Um dos braços está apoiado na Inglaterra, o outro na Itália. A Península Ibérica é a cabeça desse homem. E Portugal são os olhos da Europa. Olhos voltados para o mar. Eu tenho saco de sexualidade. Aí, o que acontece? Aí, o que acontece aqui, cara? Os nossos simpáticos portugueses, eles vão organizar, com avanços técnicos significativos, muitos deles herdados dos árabes, irão desenvolver, através do infante Dom Henrique, a Escola Naval de Sagres. Aqui estava o infante Dom Henrique, fazendo suas necessidades. Pois bem, mas esse cara, infante Dom Henrique, é um navegador. Esse cara idealizou a Escola Naval de Sagres. Só que quando a gente fala da Escola de Sagres, tu não vai pensar que nós assim, que eu sou um professor de navegação, vocês são meus alunos, não. Não, cara. Era um centro de estudos náuticos. A Sagres era uma enseada bastante segura, numa área onde as tempestades aconteciam com bastante frequência. Então era comum que em época de tempestades, as embarcações, tanto de holandeses, italianos, alemães, ingleses, árabes, elas permanecessem na enseada de Sagres, e lá as criaturas ficavam um tempo, e lá tu tinha regiões com significativos mercados de bebidas, jogos, prostíbulos. E aí o que as criaturas falavam? Futebol? Não tinha naquela época, né? Trocavam as suas experiências. Aí o cara, olha, eu navego me orientando por aqui, por ali. A gente, os árabes, nós nos navegamos orientados pelas estrelas. E os caras, oh! E eles, tá, mas como é que tu faz pra olhar as estrelas? Aí os caras, não, mas olha aqui, eu tenho esse troço aqui, ó, isso aqui é um astrolábio. Aí fala mais. O astrolábio é um instrumento que mede a distância entre as estrelas. E olha aqui, isso aqui é um quadrante. Tu consegue fazer uns cálculos usando a álgebra, nós aqui inventamos. E aí o que acontece? Esse cara que vai, o Dom Henrique, vai levar para lá o quê? Astrônomos, geógrafos, cartógrafos, vai levar técnicos de fabricação, os caras que sabiam fabricar navios, os caras vão desenvolver a caravela. E a partir dali, esse centro, ele irradiava conhecimento. Não eram só os portugueses que lá conheciam. O São Colombo estudou na Escola de Sagres, frequentou a Escola de Sagres. E os mapas e as experiências de navegação de Portugal foram fundamentais depois também para o Cristóvão Colombo navegar orientado pelas estrelas. Cara, ele pega a orientação da constelação da Ursa Maior. Só que aí nós temos também algumas outras coisas interessantes, né? Já sabemos que a primeira das navegações de Portugal vai fazer o périplo africano. A primeira das navegações de Portugal, ela nem dá para chamar de grande navegação, eles pularam, né? Eles vieram, pegaram, aqui eles vieram de caiaque e invadiram Ceuta. Era um raft. Aí beleza, tomaram Ceuta, uma cidade ricaça. Aí chegaram e sabiam que a grande parte do ouro vinha de Gana. Cruzar o deserto, até porque tinha uma crendice que era a seguinte: gentes, durante as cruzadas, Preste João, ou Mestre João, um pregador, saiu para formar no reino cristão e nunca mais voltou.
Aí o que os caras ficavam pensando? Mas se a gente tentar cruzar o Saara, nós vamos parar lá no reino do Mestre João. Mas se acreditava muito na existência do inferno. Se acreditava muito nisso. E aí se acreditava também, havia uma concepção terraplanista. A igreja defendia essa concepção terraplanista, embora já houvesse a afirmação com a própria esfera armilar da Terra com forma arredondada. Só que isso foi inovação, foram as grandes navegações que comprovaram isso. Aí te liga. Uma corrente de água quente aqui, que quem assistiu a um grande clássico do cinema chamado Procurando Nemo, tá ligado aquelas tartarugas surfistonas? Tu sabe que 9 a cada 8 surfistas também gostam de ervinha, cacau. Aquelas tartarugas, ninguém tem dúvida, pelo jeito que elas falavam, de que elas também gostavam daquele tipo de ervinha. Lembra? As tartarugas meio que usavam ervinha. Os caras fazem uma relação que as crianças não notam, mas a gente nota. A gente nota. Aí ele aqui, tu lembra que nós entrávamos numa corrente de água quente e o surfandão lá? O estímulo igual aqui, cara. Essa corrente aqui, ela tem uma forma elíptica. Ela é a corrente do Caribe. Ela tem uma das suas perninhas chegando nas proximidades aqui da Inglaterra. Cara, se tu traçar uma linha reta, a Inglaterra chega na região dos Grandes Lagos, onde nada dá. O que viabiliza que não só a Inglaterra seja habitável, mas também agricultável? Essa corrente de água. Que tem como efeito o quê? Tempestades. Cara, dá uma olhada num vídeo assustador, os faróis do Canal da Mancha. Tu vai ver as tempestades, como é que são. Quer ver outra? Chuva. 368 dias por ano chove na Inglaterra. Tem dia que chove por 2. E no Caribe? É igual ou diferente? A água quentinha é uma maravilha, papapá, aqui dá bastante sol, mas quando vem tempestade, não vem brincando. Só que a outra perninha aqui é num acidente geográfico chamado Cabo Bojador. Quem quer cruzar o Bojador tem que ir além da dor. Os caras acreditavam que as águas aqui eram quentes, e como é que eles descobriram isso? Naufragando. Não de propósito, tá? É que é uma região de atol, cara. E é uma formação com uma quantidade enorme de corais e com tempestades. As caravelas eram lançadas nesses corais e naufragavam. Aí os sobreviventes sempre relatavam: mas ora, pois, mas as aguinhas lá no Cabo Bojador são tão quentinhas. Tão quentinhas. Teve que lavar a minha bunda cá em Cascais. Não tem jeito, o meu pirulito parece até um amendoinzinho quando andava. Lá na região do Cabo Bojador não. Fica quentinho. Aí sabe o que a igreja dizia? Sabe por que era quente lá? Pela proximidade com o quê? Inferno. Cara, e para convencer os loucos a fazer a navegação pelo Bojador? Porque os caras já tinham dominado Ilha da Madeira, Açores, Canárias, só que para chegar à Costa do Ouro tinha que cruzar o Cabo Bojador. O infame Dom Henrique, depois de 2 ou 3 navegadores fracassarem, ele chega num navegador triexperiente, Gil Eanes, e diz o seguinte: "Ô gajo, vais navegar em nome da coroa e é imediatamente. Se te negares a navegar, cagar-te-íamos a pau." E com esse poder de convencimento, Gil Eanes juntou uma galera, manteram os padres junto para ir rezando, os padres também tudo cagaram. E os caras cruzaram isso, rezando. Todo mundo lá: "Ah, Maria, cheia de graça, Senhor convosco, bendito sois vós, ai Jesus, salve-me logo, ai Senhor." Cruzaram. Depois, não encontraram o inferno, encontraram a Costa do Ouro. Quando voltaram, só chegaram para os padres lá, para a igreja que dizia que era o inferno, e disseram: "Olha, o ouro que tem, que dê o inferno." E a igreja: "É mais para o sul." Tinha outra lenda, que era do gigante Adamastor.
Tu tá lá nos Lusíadas, né, cara? Os caras acreditavam. Aqui é outra região de tormento, cara. Que bom que a ciência surgiu. Os caras acreditavam que era um gigantão que movimentava as águas, o gigante Adamastor, e que ele pegava os barcos e perforava. E por isso que as águas eram tão agitadas aqui no Cabo das Tormentas. Eles acreditaram também que ele ficava aqui embaixo, e aí ele dava uns pum, e aí formava uma bolha gigante. Acontece, tenta a próxima vez que tu for numa banheira. Cara, aí derrubava os homens aqui. Aí, velho, os portugueses, como o Bartolomeu Dias, cruzaram este cabo e batizaram de Cabo da Boa Esperança. 10 anos depois, quem foi? Botafogo, Flamengo, Fluminense ou Vasco da Gama? O Flamengo cruzou, não? Vasco da Gama chega e funda São Tomé de Moçambique, São João de Mombaça e depois chega às Índias. Portugal foi o pioneiro desse comércio com as Índias, cara. Enquanto isso, os espanhóis pensaram: nós navegaremos sempre, sempre em uma direção. Em direção a oeste, para chegar ao este. E foram. Chegaram aqui, acabaram encontrando um novo continente. Com a bênção de Deus, Portugal e Espanha dividiram isso no Tratado de Tordesilhas, depois a gente vai estudar. Em 1519, Fernando de Magalhães e Sebastião de Elcano iniciaram uma viagem terminada em 21, que foi a de circunnavegação. A partir dali, meus caros, as consequências das grandes navegações foram grandiosas. Primeira delas, o eixo econômico era todo esse, né? Mediterrâneo passou a ser esse. A acumulação primitiva de capitais se deu porque pela primeira vez um comércio de nível intercontinental só excluía um, a Antártida, que ninguém conhecia. A Antártida vai ficar conhecida só no final do século XVIII. Um comércio intercontinental afluía com seus capitais para a Europa. A acumulação primitiva de capitais, que depois viabilizou a própria Revolução Industrial Inglesa, é decorrente de todas essas condições. O primeiro colonialismo europeu deu-se aqui na América, onde se montou um sistema colonizatório, não na África nem na Ásia, onde apenas se tinha não um sistema colonizatório, mas sim exploratório. Não se empreendeu o colonialismo, mas se empreendeu a exploração mercantil. Que mais? Olha lá no alto das 176, supremacia temporária das nações ibéricas. Gente, por que tu toma um expressinho na Cidade Baixa, ele custa 3 pila, aí tu vai no Iguatemi, ele custa 10 conto, ou mais, tem até café gordo no meio. Porque as pessoas pagam, as pessoas que frequentam determinados ambientes, se sabe que elas têm um potencial para pagar. Quando, principalmente a Espanha, tinha uma quantidade gigante de capitais, coisa que nunca tinha acontecido na Europa, o que tu acha que os vendedores fizeram? Venderam. E enquanto pagavam, os preços só subiam. Por que o preço da gasolina não cai de jeito nenhum aqui? A gente tem que consumir, né? Vai fazer o quê? Vai mijar no carro? Tentar ver? Vai. Agora vai. Não, eu já tentei. Olha aqui, sim, fundiu o motor mesmo. Bom, mas, o que acontece? A revolução dos preços foi um dos elementos fundamentais para fazer com que o dinheiro que chegasse tanto em Portugal quanto na Espanha saísse em larga escala, saísse em grande escala. E isso foi o primeiro grande processo inflacionário que se conheceu. E a supremacia dos países ibéricos foi apenas temporária. Fechou. Agora sim, sextou.